Graça e paz, igreja. Hoje é sexta-feira da Paixão, e quarta-feira que é o nosso podcast sobre oração, cujo título seria A Última Oração de Jesus. Por alguns motivos eu não pude estar fazendo esse podcast, então resolvi fazer no de hoje, sexta-feira da Paixão. E o texto que eu quero compartilhar com vocês se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33. Olhar o texto da crucificação a partir do Evangelho de Lucas é olhar um texto numa perspectiva de um doutor. Lucas, ele era discípulo, não pertencente aos 12, mas pertencente aos 70, onde Jesus chama, e logo envia para a missão. E Lucas tinha uma outra característica: Lucas era médico, médico da antiguidade, diferente dos médicos atuais. Então, por isso que no Evangelho de Lucas você vai ver uma ênfase maior a curas, você vai ver uma ênfase maior a um olhar diferenciado, no tocante ao tratamento com as pessoas menos favorecidas, como os pobres, os marginalizados. Você vai ver muita essa ênfase no Evangelho de Lucas. E quando eu falo a última oração de Jesus, aí não é referente a Getsemane, a oração de Getsemane, que foi o alvo aí da pregação do domingo passado, falando sobre paixão, Mas a oração que Jesus faz enquanto está na cruz, quando ele foi ali crucificado. Então, nessa semana, que se abriu, desde domingo passado, que eu resolvi falar um pouco sobre a paixão, domingo passado, que é considerado domingo de Ramos, nós estamos na sexta-feira. Então hoje a gente vai falar sobre essa última oração de Jesus, A última vez que você vai ver Jesus falando com o Pai. Diz assim a palavra do nosso Deus: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. E o povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombaram e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus e o escolhido. Versículo 36. E igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Só até a igreja, vamos orar. Senhor meu Deus, essa é a tua palavra. Que o Senhor venha falar a Deus nos nossos corações nessa sexta-feira santa. E o Senhor, ó Deus, neste período em que a tua igreja, a nível mundial, celebra, Senhor, ou relembra a paixão e celebra, Senhor, neste domingo a tua ressurreição, porque todo este período, que nós chamamos Quaresma, todo este período em que a gente celebra, que a gente relembra a sua morte e celebra a sua ressurreição, nós o fazemos isso, Senhor, não porque somente é uma tradição da tua igreja, Senhor, no mundo, mas porque, ó Deus,
através da sua morte e ressurreição, nós vencemos a morte, nós fomos reconciliados com o Pai. Então, Senhor, diante dessa celebração, diante dessa paixão, nós, Senhor, buscamos refletir sobre a nossa caminhada enquanto igreja, buscamos refletir, Senhor, a nossa caminhada enquanto discípulos e discípulas. Senhor, meu Deus, mais um domingo, ó Deus, mais uma Semana Santa, mais uma Sexta-feira Santa, mais um domingo que nós não vamos poder comemorar, Senhor, com a presença dos nossos irmãos e irmãs. Mas o Senhor, ó Deus, aprove a Ti preparar, Senhor, esses 2 anos para que a igreja venha fazer essa reflexão de uma forma profunda. Às vezes a gente faz, Senhor, e celebra este momento da Páscoa sem perceber a profundidade e o significado que ela tem para nós, a profundidade, o significado e o poder que ela tem de transformação. Senhor, transforma a Tua igreja, que nós, Senhor, possamos escutar, meu Deus, a Tua voz. Senhor, que nós possamos, Senhor, escutar, ó Deus, o Teu falar, que nós possamos, meu Deus e meu Pai, escutar a Ti. Senhor, Tu és o início e o fim, Tu és, Senhor, o Alfa e o Ômega, Tu és, Senhor, a nossa salvação e o nosso refúgio. Em nome de Jesus, amém. Igreja, eu quero refletir sobre este texto, porque se você for ler a partir da oração do Getsemane, né, que foi a palavra de domingo passado, né, a partir do versículo 39 do capítulo 22, o Getsemane, ele dá o start, o início da paixão. E quando Jesus, ele passa por Pilatos, quando ele passa pelo Sinédrio, quando ele passa diante de Herodes e retorna a Pilatos, né? Todo esse caminho que Jesus percorre é considerado pela igreja o caminho da paixão. E Jesus ali no versículo 36, agora que a gente acabou de ler do capítulo 23, Jesus, ele chega ao Calvário. Jesus chega, né, ali no momento em que vai ser crucificado. Calvário significa no original caveira, onde onde as pessoas são mortas, né? E a morte de cruz é uma morte maldita, considerada ali não somente pelo povo judeu, mas é uma morte que o Império Romano fazia, né, a fim de que as outras pessoas que acompanhavam esse tipo de morte, você vai ver que quando Jesus estava levando a cruz, uma multidão estava com ele. Então era uma espécie de um evento que ocorria, que era legitimado pelo poder romano para causar medo naqueles que estavam ali ou em grupos que queriam se revoltar. Então os revoltosos, os rebeldes do Império Romano, eles eram crucificados. Por isso que Jesus foi crucificado, né? Então, para que ficasse ali de exemplo. Por isso que os soldados iam, o pessoal acompanhava, todos aqueles que eram crucificados na cruz. E as pessoas que ali eram crucificadas a violência era muito grande, né? Eles carregavam a cruz nus, não vestiam roupas, né? Não tinha nem, a gente tem aí, né, como costume de ver alguns filmes, principalmente aquela parte na qual Jesus está carregando a cruz,
de ver ali um pano, né, envolto na cintura, né, ali cobrindo as partes íntimas, mas isso não acontecia na realidade, tá? Na realidade, as pessoas que estavam carregando a cruz, que iam morrer, morte de cruz, elas eram tiradas as roupas, né? Por quê? Porque quando você está nu, é um ato, quando você tira a roupa de uma pessoa na frente de uma multidão ou na frente de um grupo, você quer humilhar essa pessoa. Por isso que quando falo que Jesus foi humilhado, Jesus ele não só foi humilhado porque ele foi torturado ali antes da crucificação. A humilhação de Jesus está ali porque ele estava nu. Ele foi torturado nu. Essa é a questão da humilhação. É você envergonhar a pessoa dessa forma. E o Império fez isso com Jesus. Né? O Império Romano era o período na qual ele vivia, fez isso com Jesus. A morte de cruz, ela possui requintes de crueldade. Eu acredito que todos aqui que estão ouvindo esse podcast já viram o filme, né, do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. E é um filme muito propício, não somente de ver na Semana Santa, nesse período de Páscoa, mas é muito propício para nós cristãos e cristãs, volta e meia no decorrer do ano, assistir, né, este filme, no sentido da gente perceber, né, da gente ver que ações como essas foram feitas e que elas não podem ser repetidas. Qual ação, pastor? Ação de tortura. Pessoas que justificam, né, a tortura, que falam, não, fulano merece ser torturada, fulana merece, principalmente aqueles considerados fora da lei. A tortura, a morte de cruz no período romano, ele era uma morte para aqueles que eram rebeldes. A gente vai ter um relato daqueles 2 ladrões que estavam na cruz, que partem e fazem ali um diálogo com Jesus. Eles não só eram rebeldes, eles eram ladrões, né? O texto deixa bem claro e colocando ali, olha, eles não somente causam rebeldia no povo, né? A rebeldia deles vem porque eles roubam, né? Porque eles dão prejuízo ao império. E a gente vê muita fala hoje na nossa sociedade que para, como eu posso dizer aqui sem parecer ideologia política, né? A gente fala que os direitos humanos, né, protegem muito bandido, protege muita bandida, né? Que na verdade eles mereciam era prisão perpétua, na verdade eles mereciam ser torturados e agir com eles da mesma forma com que eles agiram, por exemplo, com uma pessoa inocente, com um pai e uma mãe que foi morta através da mão de um infrator. E a gente se esquece que quando nós cristãos e cristãs apoiamos esse tipo de pensamento, a gente esquece que o nosso próprio Senhor, que o nosso irmão mais velho, que o nosso Salvador morreu da mesma forma. A gente esquece de Cristo quando a gente tem esse tipo de opinião. Então hoje, nesse podcast, eu quero relembrar você que Jesus ele foi torturado, ele foi envergonhado, porque ele foi considerado um infrator e um rebelde. E quando a gente olha para uma pessoa hoje em dia que comete atos que são fora da lei e atos que tiram a vida de um trabalhador, de uma trabalhadora, de um pai ou de uma mãe de família, e a gente olha e acha que essas pessoas merecem ser mortas, merecem ser torturadas, a gente se esquece que Jesus Cristo passou por isso. Sabe, a violência, ela não é uma ferramenta que deve ser utilizada para ninguém. Quando a pessoa ela tira a vida de outra de forma cruel ou de forma banal, a gente não tem que fazer a mesma coisa com essas pessoas. A nossa atitude tem que ser diferente. Jesus teve uma atitude muito diferente ali na cruz.
né, com um dos ladrões que reconheceu que ele era Senhor. A atitude da igreja tem que ser diferente, porque Deus teve uma atitude diferente conosco, ainda quando nós éramos pecadores. Ele não falou, não vou desistir dessa daí não, ou desse daí não, ele merece a morte. Deus não fez isso. Pelo contrário, enviou o Filho dele para nos resgatar, para que nós vivêssemos. Então a gente não precisa querer a morte de uma outra pessoa só porque ela tirou a vida de alguém de forma banal ou de forma cruel. É claro que essas pessoas precisam pagar pelos erros e nós sabemos que o nosso sistema de leis e o nosso sistema carcerário, ele não serve, né? Ele não recupera as pessoas, né? Da forma com que se encontra hoje em dia, não. Mas tem alguém que pode sim recuperar essas pessoas, e esse alguém é Jesus. E essas pessoas precisam conhecer a Jesus através daqueles que se dizem crer em Jesus Cristo, que é a igreja dele. E quando a igreja dele muda o discurso, como foi feito aqui na época de Jesus, os judeus falavam, não, crucifiquem Jesus. Esses judeus, eles eram tidos como religiosos, como aqueles que serviam a Deus, que amavam a Deus, mas que queria que a outra pessoa morresse. Que tipo de fé é essa? A gente precisa começar a refletir. Jesus, enquanto estava ali na cruz e diante daquela humilhação, a última oração dele, né, foi essa daqui: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa foi a última oração de Jesus. É claro que se você for olhar e se a sua Bíblia tiver referência, né, ali no rodapé, você vai ver que Jesus ele cita um salmo de número 22, especificamente o versículo 18. Jesus ele cita este salmo, Salmo 22, 18. Ele faz essa citação. E como a gente já teve uma série de pregações falando sobre o livro de Salmos, que são louvores, que são orações de adoração e de súplica a Deus, o Salmo ele tem essa característica de ser um livro de oração cantada, seja na forma de adoração, seja na forma de súplica. E o Salmo de número 22 diz assim: meu Deus, por que me desamparastes? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Isso é o versículo 1. O versículo 18 diz: o versículo 18, perdão. O versículo 18 fala especificamente assim: e repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Se você for ler todo este salmo, você vai ver ele como uma profecia ali cantada pelos judeus sobre aquilo que o Messias deveria passar ali na cruz. Porque logo após que Jesus fala isso, então repartiram as vestes dele e lançaram sorte. Então você vai ter um outro olhar acerca do Salmo de número 22, né? Você vai ter um outro olhar. E é um salmo de súplica, né? É um salmo onde o salmista suplica a Deus, né? Você vai ver aqui explanado no capítulo 22, né? Então, eu quero falar para você, e aí eu quero trazer para agora, para o momento que você tem passado.
Né? Jesus, como ali eu repito, ele estava passando por um momento mais difícil da missão dele. Um momento em que ele estava sendo pressionado, torturado, humilhado. E as palavras do Senhor, do nosso Deus, né? Aquele que a gente ama, né? Jesus, ele é a terceira pessoa da Trindade, né? A primeira é o Deus, que a gente fala Deus Pai, a gente chama Deus de Pai a partir de Jesus, né? Que nos reconcilia com o nosso Criador, e Jesus, sendo Filho de Deus, na morte dele e na ressurreição, ele torna nós, como seres humanos, ele nos torna filhos adotivos, por adoção, né? Jesus é o unigênito Filho, o único Filho, que a partir da morte e ressurreição ele torna-se o primogênito. O que é o primogênito? É aquele primeiro. Depois dele veio um monte de gente. E esse monte de gente somos nós. Jesus, ele é a parte encarnada de Deus na Terra. Quando a gente fala sobre cristianismo, a gente fala sobre ele. Quando a gente entende o amor de Deus e a paixão que Deus tem por nós, a gente entende a partir de Jesus Cristo, que se fez carne e que habitou entre nós. E esse Jesus, ele estava passando pelo momento mais difícil da vida dele. Eu quero perguntar, e eu quero que você seja sincero e sincera com o Senhor quando você passa por momentos difíceis. Qual é a palavra que sai da tua boca? Quando você passa por palavras difíceis, quais são as suas atitudes? Quando você passa por palavras de humilhação, qual é a sua postura? Quando você está sendo morto, ridicularizado, o que sai da sua boca? E eu espero, meu irmão e minha irmã, que quando você se sente acuado e acuada, humilhado, humilhada, ridicularizado, ridicularizada, pressionado, pressionada, por pessoas que não te amam, por pessoas que não te conhecem, ou até por pessoas que deveriam te amar e te conhecer da sua família. Quando você passa exatamente por essa situação e se sente abandonado e abandonada, quais são as palavras que saem da tua boca? O que a tua mente fica repetindo para você? Porque Jesus, quando passou por isso tudo, você não ouvia uma reclamação. Jesus não reclama. É claro que você pode falar, mas pastora, não tem aquela passagem lá que Jesus fala, Pai, porque me abandonou. Então, Jesus, ele está recitando salmos. É um salmo que ele recita, ele é judeu, né? Pertencente à fé judaica, né? Ele é o Messias. E Jesus, ele conhecia muito bem a palavra, porque ele próprio era a palavra, né? Ele conhecia muito bem a fé na qual ele pertencia. Então, no momento de dor, ele recitava a palavra. E aí eu quero aconselhar você, se a sua conduta ter sido diferente, que você possa fazer como Jesus fez. Mas para você começar a não murmurar, a não xingar, a não reclamar, você precisa tomar posse do conteúdo em que a Bíblia te dá. Para que você, em momentos como esse, ou parecidos, né, não chega nem perto do que Jesus passou, mas para momentos de tensão como parecidos com o que Jesus passou, para momentos como esse, vir na sua mente e na sua boca palavras de bênção, palavras de cura e palavras de perdão. A partir do versículo 39, você vai ver esse diálogo que Jesus tem com os pecadores que ali estão com ele. Também você vai ver
essas palavras dirigidas a Deus, aí eu chamo de da última oração de Jesus, né? Você vai ver no versículo 46 que Jesus fala assim, do capítulo 23. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Então você vai ver que Jesus, ele se coloca diante de Deus a todo tempo. Mas ele só pode ter essa atitude porque no decorrer da sua caminhada ele tinha um relacionamento com Deus. Ele se permitia ser guiado pelo Espírito de Deus. E eu quero que você, através desse podcast, que você seja guiado e guiada pelo Espírito Santo de Deus nessa semana e no decorrer deste ano. Que da tua boca saiam salmos de adoração a Deus. Porque o salmo também, ele não é um ato somente de adoração, mas ele é um ato de clamor. Então você não murmura, não reclama, não xinga quando você fala o salmo. Você clama a Deus pela sua aflição. Mas para isso você precisa se encher do Senhor. Para isso você tem que ter uma disciplina de busca e de estudo da palavra. E já está mais do que na hora, igreja, da gente começar a ter essa disciplina. Não vai ser ninguém que vai ter esse start por você. Você que tem que começar. É você que tem que buscar. Para ter uma vida como a de Jesus Cristo, é possível assim. Porque ele veio falar para nós, ele veio em carne e osso, né? Ele se fez humano para falar assim, não é possível. Olha aqui, siga o meu exemplo. Siga-me, né? Tome a tua cruz e siga. Jesus, ele sabia exatamente quando ele falava assim para o Império Romano, toma a tua... Quando Jesus falou isso para os discípulos, ele sabia que ele estava no Império Romano, sabia que a cruz era uma morte de humilhação, de maldição. Ele sabia que ele ia parar lá e ele fala assim, quer me seguir? Toma a tua cruz e vem. Tem um louvor da Igreja Batista e eu queria que você escutasse, que é aquele louvor Ainda Existe Uma Cruz. E eu quero finalizar com ele. Ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar. A porta é estreita. O caminho é árduo para você trilhar. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Então que você não abandone a sua cruz, mas que você se coloque diante do Senhor, porque certamente, da mesma forma que Jesus triunfou na cruz, você também vai triunfar. Amém? Não é um triunfo espetacular, como aqueles judeus e discípulos de Jesus esperavam ter. Mas é um triunfo sobre todas as coisas. E quem te leva ao triunfo é Deus, é o Espírito Santo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agora, Senhor, interceder pela vida desta mulher e deste homem, desta jovem, Senhor, que está escutando esta Tua palavra. Senhor, meu Senhor, venha dar, Deus, a ela o refrigério e a paz que ela tanto necessita. O Senhor é a nossa paz. Eu gosto de Cristo, eu gosto de você, Senhor, porque o Senhor diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E o Senhor fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Senhor, a tua igreja se coloca diante de ti, Senhor, porque ela está cansada. Senhor, cansada no psicológico, no emocional e também no físico, porque são muitas dores, muitas enfermidades, Senhor, muitas pragas, ó Pai, se assim podemos dizer, acerca do Covid, acerca da dengue, que tem se levantado, Senhor, em pleno século XXI e tem assolado, Senhor, a tua criação. Quando eu falo criação, Senhor, eu falo de todos os seres humanos. Pode ser seus filhos e filhas, aqueles que te aceitaram e que
têm essa compreensão, né, e este poder de ser chamados teus filhos e filhas. Mas aqueles que ainda não te conhecem, essas pestes têm nos assolado, Senhor. Tem perturbado o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. E diante disso, Senhor, a gente quer ir aos teus pés. A gente quer se colocar diante da tua presença. Porque o Senhor é aquele que pode nos fortalecer para que possamos vencer, assim como o Senhor venceu na cruz. Esteja conosco, Senhor, prepara o nosso coração para escutar a tua voz e que, Senhor, a gente possa acostumar, Deus. Acostumar. A gente precisa, na verdade, acostumar com toda essa situação, porque o Senhor diz assim, olha, não vai ser fácil não, a porta é estreita, o caminho, né, é um caminho de difícil caminhada, mas vocês vão vencer. O Senhor não nos prometeu alegrias. A gente precisa acostumar, Senhor, que a vida, ela tem os seus momentos de dificuldade. E a gente precisa parar de criar ideologia, Senhor, na qual fala que a gente não vai sofrer, na qual fala que a gente não vai passar necessidade, porque Tu não falou em nenhum momento disso, Senhor, ali no Novo Testamento. Às vezes a gente se remete a passagens do Antigo Testamento e a gente se esquece que a gente é cristão. A gente tem que ler a Tua palavra a partir da sua ótica, Cristo. O Senhor falou, não, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Senhor, porque a gente sabe, ó Deus, que o Senhor está conosco em todos os momentos. Nos dê uma semana, Senhor, um final de semana abençoado na Tua presença. Que possamos refletir sobre a Páscoa e saber, ó Deus, que quando a gente cumpre com a missão, por mais dolorida que ela seja, o final será um final triunfal, né? Será um final que vai nos trazer doçura, que vai nos trazer felicidade. É em Teu nome, Senhor, que eu quero encerrar esse podcast com oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Recebamos a bênção, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito esteja sobre a sua vida e nela permaneça. Amém? Até domingo, igreja.